Onde os badalados Mbappé e Neymar falharam, o low profile Ousmane Dembélé conseguiu ter sucesso. Oi, meu nome é João Bosco Neto, eu sou estudante de jornalismo e amante de esportes, principalmente futebol, e esse aqui é o meu canal, onde eu vou tentar trazer conteúdos de análise tática e comentários sobre o que está acontecendo no futebol brasileiro, sobre a seleção brasileira e quando houverem assuntos quentes do futebol internacional como esse que a gente está tratando aqui no vídeo, eu vou dar minha opinião também. E isso aqui vai ser meio um ensaio, meio um vídeo de opinião, onde eu vou falar sobre a bola de ouro do Ousmane Dembélé, que pra mim foi justíssima. Eu teria votado no Rafinha se eu tivesse poder de voto, mas pra mim o Dembélé tá justíssimo. E esse título aí foi pra chamar sua atenção. Óbvio que eu vou valorizar o Dembélé e óbvio que eu vou explicar mais pra frente por que eu escolhi esse título. Mas meio que esse título é pra você entrar aqui no vídeo, porque eu não vou tratar Neymar e Mbappé, as figuras dele, agora nesse início. O contexto que é importante a gente falar é que desde o Jean-Marie Papin, que foi bola de ouro pelo Olympique Marseille em 93, o Mbappé volta a dar a bola de ouro para o seu país de origem, né? Que é a França. Só existiu dos anos 90 para cá um vencedor no futebol francês, foi o Papin. E agora o Dembélé consegue fazer isso. E se eu não me engano, desde o Benzema 2022 não havia nenhum francês que tivesse levado a bola de ouro. Então o Mbappé se junta a Benzema, Zidane, Copa, Papin como franceses que ganharam um prêmio que é um prêmio francês, né? A bola de ouro ela é entregue e organizada pela revista France Football. E bem, o Dembélé ele ganha a bola de ouro num contexto que é surpreendente. Quando a gente olha para o início da temporada do PSG, ali 24 e 25, se você pudesse apostar no Dembélé para ser bola de ouro, acho que você estaria rico hoje. Porque era a segunda temporada dele no PSG e a primeira temporada do PSG sem o Mbappé desde 2017, 2018, que foi quando ele chegou para ser o Robin do Neymar, né? O Neymar saiu do Barcelona para parar de ser a sombra do Messi, o Mbappé teria chegado ao PSG para ser a sombra do Neymar, acaba que por outros contextos inverteram-se os papéis, mas era a primeira temporada do PSG sem uma grande superestrela, no que todo mundo chamava de PSG low profile, né? Era o PSG que desde que foi comprado sempre tinha ali uma grande estrela vinculada, né? Começou como o Zlatan Ibrahimovic, aí quando o Ibrahimovic sai para o United tem uma temporada sabática, onde o Cavani e o Di Maria dividem o protagonismo, chega o Neymar para ser a grande estrela do projeto, o Neymar acaba sofrendo com lesões, o Mbappé vai se desenvolvendo nesse vácuo que o Neymar deixou, o Mbappé vira uma estrela mundial, é campeão do mundo com 18 anos, faz tudo aquilo que a gente já conhece. E aí o Mbappé falha sucessivas vezes em trazer uma Champions League para o PSG, acaba sendo para o Real Madrid, que era o grande sonho da carreira dele. E aí entra esse PSG que não tem ali um grande jogador como rosto. E aí o Dembélé já estava no PSG. E ele faz a primeira temporada bem mais ou menos ali. Ele chega aí pro banco em alguns jogos, são só 6 gols. Não é um jogador desequilibrante. E aí o Mbappé sai pro Real Madrid. O Gonçalo Ramos, que teoricamente seria o reserva imediato, não consegue ter sequência, não consegue apresentar um nível bom para um time que é pretendente ao título da Liga dos Campeões. E o Luiz Henrique coloca o Dembélé centralizado, que é uma posição que ele nunca tinha jogado na vida. O Dembélé sempre foi um jogador de lado de campo. E aí o Dembélé começa a jogar como 9 nas mãos do Luiz Henrique e ele tem uma vantagem muito grande em relação ao que o Mbappé tinha feito na temporada anterior, que o Dembélé, por ser um cara menos vaidoso, aparentemente menos vaidoso, pelo menos a imagem que se passa para a imprensa, ele se adaptou muito fácil à posição porque ele teve uma ética de trabalho muito interessante, né? O Mbappé, ele sempre foi muito crítico de jogar de costas para marcação. Ele sempre quis jogar na frente, de atacar o espaço, de pegar a bola na velocidade. O Dembélé não. O Dembélé virou um 9 mais completo do que o Mbappé. Óbvio que o Mbappé tem mais talento, óbvio que o Mbappé tem mais poder de decisão, mas o Dembélé, ele é um 9 mais completo. O Dembélé tanto consegue jogar de costas para defesa, ajudando a distribuir o jogo, atraindo marcação para que os pontas ou os laterais consigam infiltrar, como ele também pode ser o centroavante de ataque ao espaço, de pegar a bola na velocidade, de jogar de frente pro gol, de sair em um contra um contra o goleiro. E ele também tem outra vantagem, também na questão de ser um cara menos vaidoso, que ele marca muito. O jogo sem bola do Dembélé é excelente. O Luiz Henrique chega a dizer em algumas entrevistas que ninguém marca tão bem quanto o meu 9. Quando o Luiz Henrique ele fala o título do PSG sobre a Inter de Milão, ele valoriza muito o que o Dembélé faz marcando o Acerbi, pressionando alto o Sommer
Então, a falta de vaidade do Dembélé, de realmente ser um cara que entendeu a proposta coletiva do Luiz Henrique, de ser um cara que se doa, que é um 9 completo, que o jogo sem bola é excelente, credenciaram ele para ser essa estrela de um time que no início da temporada não tinha estrelas e que o Dembélé ainda tentava se firmar, né, depois de uma primeira temporada ali mais ou menos. E aí o contexto Neymar entra no quê? Quando o Dembélé vai para o Barcelona, ele vai para substituir justamente o Neymar indo para o PSG. O Dembélé chega no Barcelona, se eu não me engano, com 19 ou 20 anos, cara muito jovem, e o Beckler falou até na entrevista, na cobertura da TNT da Bola de Ouro, que o Dembélé se pressionou muito quando ele chegou no Barcelona e ele tinha um índice de lesão muscular muito alto porque ele era tenso. Ele chegou sentindo muito peso de substituir um grande craque mundial, que à época era o Neymar, e ele não foi, assim, ele teve muitas lesões, principalmente lesões musculares, por causa desse estresse que ele colocava em si mesmo, os números não são bons, ele não tinha sequência. Quando ele começava a despontar ali na temporada, aparecia uma lesão e ele não aconteceu. Ele fez uma contratação cara, mais de 100 milhões de euros, ele substituiu a época terceiro melhor jogador do mundo, numa visão popular, e ele não aconteceu. E aí o PSG paga 50 milhões de euros nele, né? Tentando reestruturar um jogador que já era campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo como reserva, ele é um 12º jogador, mas estava no elenco. E o PSG tenta recuperar esse atleta. Ele tem uma temporada de adaptação, não vai tão bem, mas na segunda, com o trabalho do Luiz Henrique, com um desejo próprio mesmo de evoluir, de se descobrir na nova posição, ele acaba indo muito bem. E aí é que a gente pode entrar nos contrastes, né? O Neymar ele vai para o PSG querendo ser o protagonista, precisando ser o protagonista, sair da sombra do Messi, ter uma oportunidade real de colocar o seu nome ali como um postulante da Bola de Ouro e querer marcar o seu nome na história do clube, né? Porque a Champions que ele ganha com o Barcelona já é a quinta do Barcelona. O PSG seria a primeira se ele tivesse ganhado. Então, ele foi pra tentar ser o cara e não ornou. O que aconteceu com o Dembélé no Barcelona aconteceu com o Neymar no PSG. Ele se lesionou muito, ele teve muita polêmica extracampo, ele não se dava bem com os outros do PSG, o Mbappé acabou limando o espaço dele na reta final da passagem, mas ali teve um ponto de convergência na história dos dois que o Neymar também se adaptou a uma nova posição quando ele estava no PSG. Vendo que ele estava sofrendo muito com lesões, o Thomas Tuchel, que era o treinador da equipe parisiense, traz ele para jogar como meia, para que ele tivesse mais cuidado com seu físico, que ele pudesse jogar mais curto ali, tabelando, e para mim essa foi a melhor versão do Neymar, né? Esse Neymar meio de campo que levou o PSG para sua primeira final de Champions League, da Liga dos Campeões de 2020 e vinte, e levou para uma semifinal que foi na Liga dos Campeões de 2021. O Neymar jogando ali de trás do Mbappé como um camisa 10. Houve esse ponto de convergência entre os dois, né? Que um treinador deu uma sobrevida para a carreira deles como trocando de posição, né? Botando os dois para jogar centralizado e o Dembélé na faixa mais à frente do campo, o Neymar um pouco mais recuado, mas houve essa convergência. Os dois falharam, o Dembélé no Barcelona e o Neymar no PSG, talvez muito pela pressão, né? De olhar o final da história como o começo. O Dembélé sentindo a pressão de substituir o Neymar e o Neymar sentindo a pressão de finalmente ser o cara numa grande equipe, né? De poder ser postulante à bola de ouro como protagonista. E aí a gente entra no Mbappé, porque o Mbappé é o grande nome do futebol francês. Por mais que o Dembélé tenha ganho a bola de ouro antes dele, o Mbappé ele ainda é o favorito do público francês. O Mbappé, inclusive, teve um papel muito decisivo nas eleições da França, né, pedindo para a galera ir votar, esse papel de conscientização, porque o Mbappé, meio que ele é um... Meio não, ele é um popstar. O cara já estava na casa do Macron, assim, como se fosse nada, então ele é um cara que pro povo francês ele é muito grande. Ele é um fenômeno. O cara é campeão do mundo com 18 anos, joga numa excelente Copa. Na Copa seguinte, que ele é protagonista, ele vai pra final de novo, ele faz a streak na final. Ele é um cara que realmente tem futebol para ser esse jogador. E ele tentou por A mais B ganhar a Champions League com o PSG, acabou não conseguindo, e muito por causa do ego dele, de não querer praticar um futebol mais coletivo, de não querer se dedicar para a tática do treinador, de ficar dando entrevistinha, de pedir para mexer no elenco. Quando o Mbappé renova com o PSG, ele ganha basicamente a chave do clube.
Então ele é muito responsável por vindas e saídas de jogadores, e essa personalidade dele, meio centralizador, atrapalhou ele nesse objetivo de tanto ser o melhor jogador do mundo, que ele ainda não conseguiu, e eu já começo a ter minhas dúvidas se ele vai conseguir, não por falta de apoio, que agora ele tá no Real Madrid, que tem um time muito bom, e não por falta de qualidade, porque ele é um cracaço de bola, mas porque vai surgir aí o Yamal, né? E aí, quando existe a lacuna final da era Messi, início de outra coisa que a gente não sabe o que é o Yamal, mas provavelmente vai ser um fenômeno, quem ganha a bola de ouro é o Dembélé, que era um cara menos midiático, que ele mesmo admite, ele não tinha pretensão de ganhar a bola de ouro, não estava nos planos dele, e ele acaba ganhando num contexto bastante diferente quando o Mbappé vai para o Real Madrid. Na temporada que o Mbappé vai para o Real Madrid, que ele acha que finalmente ele vai ganhar a Champions, ele acha que finalmente ele vai ser protagonista de um grande título, aparece um companheiro de seleção dele, que estava com ele no PSG, no ex-time dele, e consegue fazer tudo que ele não fez, que foi ganhar a bola de ouro e ganhar a Champions League com a equipe parisiense. E aí a gente vê também os comparativos de personalidade, né? O Mbappé e o Neymar são dois popstars, duas superestrelas, assim, além de jogadores de futebol, eles são figuras bastante midiáticas e que eles gostam disso. Então não vejo errado você cuidar da sua própria imagem. E aí isso é uma coisa deles. E o Dembélé, ele já é um cara que a gente pode dizer que ele é mais operário assim da bola. Ele é assim, ele foi o grande cara desse PSG nos números, mas não é como se ele fosse um super vendedor de camisas, porque até porque ele tá num time que é muito coletivo, que eu acho que vai ser a tendência do futebol nos próximos anos. Então ele sendo esse cara mais midiático, mas com ética de trabalho muito grande, de ouvir muito o que o treinador tem para passar para ele, ele acabou conseguindo o que esses caras mais vaidosos não conseguiram. Então também teve esse conflito de personalidades, né? De um cara mais low profile ali, num time que não era tão badalado, com dois caras que eram estrelas mundiais e acabaram talvez misturando as coisas e isso tem atrapalhado ali dentro das quatro linhas. É bom pro PSG, porque o PSG, além de um time de futebol que tinha como objetivo ganhar a Champions League, o PSG é uma grife. O PSG vende muita camisa, o PSG tá numa das cidades mais importantes do mundo, o PSG tem várias ações de marketing, então é muito importante para a imagem do clube finalmente eles terem o melhor jogador do mundo. Porque assim, um dos grandes anos de crescimento midiático é quando montou o trio MMN, né? Que era Mbappé, Messi e Neymar. Que esportivamente não deu retorno, mas vendeu muita camisa. Você colocou o segundo melhor jogador da história para mim, que é o Messi, primeiro o Pelé, você Pacheco. Colocou o Messi para jogar de volta com o Neymar, que é uma dupla que tem muita química. Você tinha o Mbappé, que era um cara muito grande no país do clube, que é a França. Então, a parte midiática, ela é muito importante para o PSG. E por mais que hoje não existam jogadores com a personalidade do Neymar, né, de vender muita camisa, você tem o Dembélé, e ele é o melhor jogador do mundo. E durante um ano, você vai poder falar, o melhor jogador do mundo tá aqui no meu time e vai dar para fazer muita ação comercial com isso. Então, além do retorno esportivo que o Dembélé deu para o time dele, ele também vai dar um bom retorno comercial. Bem, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenha dado para falar, né? Que meu argumento tenha ficado claro. Agradeço você que viu até aqui. Você acha que a bola de ouro do Dembélé foi justa? Você acha que o contexto dele era melhor do que o Neymar e o Mbappé estiverem enquanto eles estiverem em Paris? Eu quero saber a sua opinião. Quero que você deixe aqui no comentário. Se você tiver gostado do vídeo, por favor, deixa o like, compartilha e tal, e vamos ter uma discussão saudável sobre esse assunto. Muito obrigado por ter visto até aqui, valeu e falou!